ponto abordado sobre Romanos 9, ali não fala da salvação, a escolha de Jacó e Esaú são nações. Irmãos, vou atacar de novo essa afirmação, tá? A implicação direta e problemática de afirmar que a eleição de Jacó sobre Esaú foi meramente uma figura de linguagem, referindo-se à nação de Israel e de Edom, é que essa interpretação ela ignora a soberania de Deus na eleição individual e acaba contradizendo o próprio contexto bíblico. Contradição com o contexto de Romanos 9. O apóstolo Paulo usa o exemplo de Jacó e Esaú em Romanos 9, 10 a 13, para demonstrar a eleição incondicional de Deus, antes mesmo de qualquer um deles nascer, ou ter feito bem ou mal. Se a eleição fosse apenas sobre nações e não indivíduos, então o argumento de Paulo perderia completamente o sentido, pois ele está explicando como Deus escolhe quem será salvo independentemente de obras. Entende que ele prefere manter a teologia dele do que preservar a palavra de Deus? Aí ele continua, além disso, o mesmo capítulo, Paulo antecipa e responde às objeções como a injustiça da parte de Deus, o que indica que ele está falando de algo que parece injusto à mente humana, ou seja, eleição individual, não apenas nacional. É óbvio que dá uma... A gente aparentemente olha e fala, poxa, mas isso parece ser injusto. Ignorância do propósito da eleição em Efésios 1. Se a eleição fosse apenas sobre nações, como alguns defendem, isso significaria que a salvação não está vinculada à escolha divina de indivíduos, mas sim de uma eleição coletiva. Isso contraria Efésios 1, 4 a 5, onde Paulo afirma que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção. A eleição não é simplesmente um destino genérico para um povo, mas uma escolha específica de Deus para a salvação. Redução da soberania de Deus na salvação. A defesa da teologia dele implica uma redução da soberania de Deus. Olha o que esse pastor prefere. Se a eleição de Jacó fosse apenas sobre Israel e Edom como nações, então a soberania de Deus na salvação individual seria anulada. O raciocínio seria: Deus não escolhe pessoas para a salvação, apenas grupos. E o que contraria o ensino de João 6,37, todo o que o Pai me dá virá a mim, entendeu? É melhor você defender a sua teologia, que é o que esse pastor está fazendo, do que preservar o texto bíblico. Um impasse teológico bizarro. Se alguém insiste que Deus apenas escolheu nações, então essa pessoa deve responder por que então dentro da própria nação de Israel, uns foram salvos e outros não. Se Deus escolheu Israel coletivamente, mas nem todos os israelitas foram salvos, então a eleição nacional não explica a salvação individual. Entende o problema lógico? Ou seja, afirmar que a eleição de Jacó foi apenas uma figura de linguagem cria um problema maior do que resolve. No final, essa visão acaba desmoronando porque ignora o ensino bíblico sobre a soberania de Deus na eleição individual e contradiz diretamente as passagens que falam sobre o assunto. Vejo vocês no próximo vídeo.